Vamos começar a dar uma olhada no front-end da nossa aplicação, mas antes, vamos subir para o Git o que a gente fez agora. Antes de fazer isso, eu vou passar aqui um git checkout -b, eu vou criar uma branch nova. Eu vou dar push antes de fazer o commit nos arquivos que eu tenho aqui agora. Vou dar um clear aqui. Vou dar um git checkout para uma nova branch. Vou chamar essa branch de Prisma e Supabase. E aqui eu vou dar o commit. Acho que é uma fit, né? Porque a gente instalou algumas coisas aqui. Caramba. Como que eu chamei ela? Prisma Supabase. Beleza. Tá tudo comitado. Vamos dar uma olhada agora aqui na aplicação. Começar olhando aqui no page. A aplicação está rodando já com uma versão Dark aqui, que ela é importada aqui pelas configurações do arquivo global aqui de CSS do próprio Next. Eu vou remover essa configuração, ele vai voltar a ficar mega branco ali. E a gente está usando aqui o Tailwind, então eu vou passar aqui dentro do layout, né, da raiz, uma div que vai ficar... Ah, tem uma coisa legal para a gente fazer aqui antes da gente continuar trabalhando, que é o seguinte. Pode ver que quando a gente quer usar um class name aqui, por exemplo, o IntelliSense não está reconhecendo porque a tipagem dessa div ela não está disponível aqui na nossa aplicação, porque essa tipagem ela vem de um repositório que eu acho que chama Types React. Types, esse cara aqui. Types React. Então a gente pode rodar aqui no nosso terminal. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil de enxergar. npm install --save@types/react. Ele vai incluir aqui no nosso package.json o Types React nessa versão 18.2.12. Então, quando a gente começar a escrever aqui, a gente vai ter, por exemplo, esse class name disponível
se a gente estivesse passando uma função, a gente teria tudo aí disponível para a gente usar. Sem essa tipagem, a gente não tem essas opções disponíveis aqui, o nosso trabalho fica um pouco mais custoso. Então, eu quero fazer aqui para a nossa aplicação agora o mesmo esquema que a gente tinha pelo global ali o CSS global do Next, um Dark aqui. Essa ferramenta de IntelliSense aqui, ela é própria do Tailwind. Então, a gente tem aqui um Dark, né, que é uma condicional. E quando a gente tiver... Esse Dark aqui vem do próprio sistema operacional do usuário, né? Quando a gente estiver usando um usuário estiver usando a versão Dark, a gente vai ter o background em preto e o texto em branco. Se tudo funcionar... a gente precisa que a nossa aplicação esteja rodando. Tem algum erro aqui, eu não estou sabendo ainda dizer do que se trata. Tá. Essa instrução ela precisa ser passada dentro do body da nossa aplicação aqui. Então, eu vou envolver esse elemento em mais uma chave aqui. E vou passar isso aqui para que a gente consiga usar uma template string aqui dentro. Vou copiar isso tudo e jogar. Beleza, eu posso remover então essa div aqui que já nem fazia sentido. Então a gente tem aqui a nossa aplicação Dark agora. Se eu abrir aqui as configurações do meu sistema e mudar ele para Light, ela fica branca. Se eu alterar de volta para Dark, ela fica com fundo escuro. Eu também quero que... Eu não sei se nesse caso o body é o ideal ou se a gente passa tudo que está no children. Eu acho que o ideal é passar tudo que está dentro do children. Então eu vou envolver children com uma div. E dentro dessa div eu vou passar que o tamanho máximo de largura dele, o max width aqui, vai ser large. E a margem é automática. Isso vai centralizar a nossa aplicação aqui no meio. Se a gente colocar um BG red aqui, vocês vão conseguir entender o que é que está sendo renderizado ali na parte central, né? Então, todos os elementos que forem criados dentro da aplicação vão se enquadrar aí nessa área aí, que eu acho que para nossa aplicação aqui é o ideal. Eu vou abrir aqui um Figma que eu fiz para essa aplicação, que foi um rascunhozinho que eu criei. Quando eu comecei a pensar nessa aplicação, eu vim aqui no Figma e escrevi esse rascunhozinho para ter uma ideia dos componentes que eu ia precisar para poder fazer a aplicação rodar aqui, né? Então aqui a gente tem um nav com um logo e um menu, que no caso para mim aqui vai ser só um botão para fazer login, e uma vez logado vai mostrar ali o avatar do usuário, e esse mesmo avatar, ao clicar, faz o logout. Abaixo desse nav aqui, a gente vai ter um componente de input com um botão de salvar, onde vai receber aqui o to-do, né, que o usuário quer salvar. E aí, cada vez que ele salvar esse to-do, a gente vai gerar um box embaixo dele aqui, onde a gente vai ter o texto de um lado, eu acho que um checkbox, que vai servir para marcar como realizado ou não. E aí, 2 botões para excluir ou editar esse to-do. Outra coisa que eu comecei a fazer aqui foi criar uma paleta de cores
para a aplicação, que é nesse aplicativozinho aqui, que é muito legal. Eu já criei aqui uma paleta. Deixa eu abrir aqui o dashboard. Eu criei uma paleta que tivesse 4 cores, né? Verde, verde, azul, vermelho e amarelo. E nesses tons aqui eu achei que ficou legal. E aí, para a gente usar essas cores aqui no Tailwind, a gente pode vir aqui no arquivo de configuração do Tailwind. Vou diminuir esse terminal agora. E aqui onde ele está fazendo aqui esse extend, a gente vai também estender aqui um objeto para colors. E aí a gente pode dar um nome para as cores que a gente vai usar. Eu vou passar dessa maneira. Vou usar as sugestões aqui do Copilot. E aí vou fazer um teste aqui se a nossa aplicação recebeu essa configuração. Beleza, está funcionando. Eu vou começar então trabalhando com o componente nave aqui do topo. E eu vou remover esse login button aqui da página inicial. Eu já vou começar criando um arquivo com o nome nave aqui. Dentro do meu nave, eu vou ter 2 divs, sendo que dentro da primeira aqui, eu posso colocar um H1 com um logo. Ah, mas o meu logo ele precisa de umas características aqui. Ao invés de colocar um H1, eu vou colocar 5 spans. Eu vou ter aqui então next. E aqui a gente vai receber o login button. E dentro de page aqui eu vou importar o nave. Beleza, eu tenho aqui agora o meu logo, né? Next to do, e o botão, login button, renderizando um embaixo do outro. Então aqui na div principal dele, eu vou passar um class name, vou dizer que é flex. Eu esperava que ele renderizasse um do lado do outro. Aparentemente está tudo normal. Outra div.
depois de alguns minutos sem entender o problema aqui, eu reiniciei aqui meu servidor e o Tailwind começou a passar normalmente aqui para a aplicação. Então aqui ele renderizou do lado esquerdo o logo e do lado direito o botão de sign in, sign out, né, o botão de login. Agora eu vou trabalhar aqui nesse botão de login, que do jeito que está aqui agora, ele retorna um aviso aqui de que eu estou logado como sessão usuário e-mail e me dá um botão de sign out. Uma vez que eu não estou logado, ele retorna essa outra opção aqui, que é um aviso de não logado e um botão de sign in. No lugar dessa frase aqui, eu vou manter só esse botão e dentro dele eu vou retornar uma imagem do next, que vai ter como source session.user.image. Aí eu posso passar como alt profile image, uma altura de 50, aliás, uma largura de 50 e uma altura de 50, e salvar. Ele vai retornar esse erro aqui, que está documentado nesse caminho aqui do Next. Dentro da configuração do Next Config aqui, a gente precisa passar esse objeto com os domínios que estão autorizados a carregar uma imagem dentro da sua aplicação. Isso não corrige o problema porque o erro que acontece desse tipo, ele para o servidor. Então a gente precisa rodar o servidor de novo. Ele vai compilar mais uma vez. E aí ele retorna aqui a minha imagem de avatar. Ao clicar aqui eu vou fazer um sign out. Mas antes de fazer isso, eu quero passar aqui no class name rounded full. É isso, eu vou corrigir aqui no Neve a centralização dos itens. Por algum motivo, o meu servidor não tá rodando de primeira o que eu faço nesse componente aqui. Agora vem. Tem que dar uma olhada por que o Tailwind não está fazendo um hot reload aqui. Beleza, eu já tenho aqui o item centralizado. Deixa eu ver se eu passar um padding top de 2. Ele não está passando nada aqui nesse componente. Sei que eu vou dar uma caçada nesse erro aqui. Eu precisei apagar essa pasta next.next, apaguei o node modules, acho que não era necessário, porque ao trocar o nome desse arquivo aqui, que estava nave com N minúsculo para nave com N maiúsculo, ele carregou um cache errado aqui e tudo que eu fazia nesse arquivo ele não fazia um fast refresh ali, não conseguia atualizar. Agora resolveu, aparentemente. Vou voltar a trabalhar aqui com esse logo.
eu acho que para o nave aqui, né, que é o topo da nossa aplicação, tá ok já. Eu vou fazer mais um detalhezinho aqui no body, que é passar um padding, um X de 2 aqui. A gente tem esse espaço aqui na aplicação toda, né, para não colar aqui na parede quando tiver um dispositivo menor. Então a gente tem aqui o nav sendo importado na nossa page. O próximo componente que eu quero fazer vai ser o to-do input. Já entrou com um ponto a mais aqui. O que a gente vai ter aqui? Input type text, salvar aqui já. E eu vou importar lá em page. Ele vai ser full, né? Vai ocupar a tela toda ali. Vou colocar um round MD. Vamos passar aqui que quando no dark ele tem um background black e ele tem uma borda. Essa borda não precisa ser branca. Aqui no meio, que aqui pega tanto no dark quanto no light. É isso. Além do input, a gente vai ter um button. E ele vai ficar ali do lado, então é flex. Além disso, a gente pode colocar uma margem top de 2, jogando para baixo um pouco. Pode passar aqui um placeholder. O que você vai fazer hoje? O text, aqui também acho que não precisa ser white. Ele pode ser um 400 aqui, deixa eu ver. Ficou muito parecido com o placeholder, né? 200. Mas isso só vale para quando tá dark, né?
colocar agora aqui um ícone. Vou instalar essa biblioteca aqui de ícones. Vou procurar um ícone. Esse aqui tá legal. Eu não gostei muito desse aqui, talvez um botão de adicionar. Aí. Fazer um hover aqui nele, pra ele ficar verdinho. Ele é rounded full. Acho que a gente pode passar um padding, um 2, assim, para ele ficar maior. E uma margem left com 1. Tem que passar umas funções aqui para ele, né? Mas antes da gente ir para funções e back-end, que vai ter que começar a trabalhar para poder gravar, né, o nosso to-do no servidor, no banco de dados, a gente também já pode pensar em outro componente aqui, que vai ser o to-do list. Como que vai ser esse cara? Ele é uma caixa com 2 botões. Vou fechar um pouco de coisa aqui. Eu vou passar uma div, que vai ser a div do texto. Dentro dessa, vou colocar outra div com 2 botões. E dentro dessa div do texto, vai ser isso, é um input do tipo checkbox. E um span com to-do. Deixa eu chamar esse elemento aqui na nossa page. Beleza.
Aqui eu também vou falar que ele tem uma borda. Ele já passou ali com o widget full, mas eu vou confirmar só. Ele é flex. Eu quero que ele esteja centralizado. Esse input, ele tem... Eu quero tirar essa... Não é decoration. Que é isso. Nesse input aqui, que é um checkbox, ao invés de usar a versão tradicional, né, do checkbox com essa cara aqui, HTML antigo, eu estou passando aqui um appearance none que remove toda a estilização que vem por padrão do HTML, ele desaparece assim, né? E aí eu passo aqui border, por exemplo, e a gente consegue ver ele ali, porque redondo, porque a gente passou rounded full aqui. E a gente pode controlar o estado dele com um use state aqui. Checked, set checked. Ele está me avisando aqui que eu estou usando um use state em um componente servidor. Então a gente passa use client. E aí aqui na classe dele, a gente pode usar esse não, acho que aqui eu não sei se ele vai funcionar porque esse checked aqui não vem da nossa aplicação. Então, para a gente usar o checked aqui, vou remover esse cara, vou jogar todo mundo dentro de chaves aqui e aí eu posso passar aqui dentro uma condicional. Se setted, eu passo um BG next green. Se não, não. E aí eu tenho aqui
Posso chamar aqui um onChange, só para mudar o estado ao contrário. O ideal é que esse estado, o estado desse input aqui, ele seja controlado por um valor que a gente vai trazer do banco de dados, que vai indicar se esse to-do aqui ele já foi concluído ou não. Mas para a gente testar aqui agora, eu acho que já tá ok. A gente também pode passar aqui que essa div essa completa aqui, ela é rounded MD. E a borda dela é gray 500, igual a de cima. A gente também pode passar uma margem left de 2 aqui pro... Na verdade, a gente pode passar dessa div toda aqui, que forma o... Vamos passar um ID nesse cara aqui pra gente achar ele mais facilmente. É o to-do box. E esse cara aqui, ele recebe um padding geral de 2. A gente também pode colocar uma margem top de 2. E agora a gente pode ver aqui os botões. Um botão é um delete. Todos os deletes estão aqui. E trash. A trash está mais legal. A gente precisa avisar que essa... Na verdade, essa class name aqui, na verdade essa borda, ela deveria ser dessa div aqui de cima. E aí eu tenho então essa div aqui, que engloba todo esse elemento, e dentro dessa div eu tenho uma outra div aqui, essa div aqui tá a mais, né? É isso. Tem uma div to-do box que pega todo esse elemento, no caso uma div que está abraçando o elemento input e o elemento span. Deveria estar abraçando o elemento span. E uma div que pega os dois botões. E ela é justify between.
O bicho vai para outro lado. Beleza. Além do trash, eu preciso de um edit. Esse aqui tá legal. Não rodou esse cara. Vou escolher outro. Eu vou dar um margin left de 1 aqui, que tá legal. 2. Eu vou passar um elemento que está com clever aqui, causando essa... Não está aparecendo aí, mas esse aviso, warn Prisma client, there are already 10 instances of Prisma client actively running, é um problema relacionado a esse chamado do Prisma client aqui de forma direta. Isso está documentado aqui na documentação do Prisma. Prisma client best practices. Esse documento aqui. Deixa eu copiar esse aviso de erro e colar aqui. A criação de um arquivo aqui no nosso diretório lib. E a importação desse prisma, que a gente substitui essa linha e essa linha por isso. Isso soluciona o nosso problema aqui. Eu quero colocar aqui, quando hover, um background next head para a lixeirinha. Ele é rounded full. Vou colocar um padding de 2 para ele ficar maiorzinho. E vou fazer o mesmo
no edit, só trocando o red por blue. Opa, na verdade esse cara aqui vem dentro desse button aqui. Se eu tirar esse margem, o que ele vai fazer? Ah, tá. Então essa margem left eu passo aqui. E aí, beleza. Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa aqui para ir para o próximo passo, que é criar as rotas agora para gravação aqui, né? Então, um post do nosso to-do aqui. O patch para atualização aqui do completo ou não. Um patch para atualização e um delete com esse cara aqui. Tá legal por agora. No próximo a gente vem completando esse detalhe aqui. A gente também vai ter que fazer o acréscimo aqui o rail aqui da categoria para o componente to-do inputs aqui. Mas acho que por agora já tá legal. Valeu.